Olá pessoal, eu sou o professor Peterson e vim apresentar nesse vídeo o jogo da corrente. O jogo da corrente ele é muito interessante porque ele é simples de se jogar, as regras são tranquilas e ele desenvolve, além do raciocínio lógico, a questão da divisão. Os alunos conseguem desenvolver aí um pouquinho da ideia de divisão e de restos e assim por diante. Então, vamos lá para as regras do jogo. Esse é um jogo para dois participantes, sendo que vão jogar um contra o outro. Ou seja, vai ter um vencedor e vai ter um perdedor. O tabuleiro possui 19 elos de uma corrente. Na verdade, esse 19 é um padrão que eu gosto de jogar, mas as pessoas, os dois adversários ali, podem escolher a quantidade de elos que eles querem para a corrente. Os jogadores podem marcar 1 ou 2 elos em cada jogada. Sempre é preciso marcar o elo subsequente ao último marcado. Eu já vou explicar o que isso significa. E ganha quem marcar o último elo. Vamos visualizar aqui o nosso tabuleiro que vocês vão entender mais fácil. Nós temos 19 elos, certo? Então aqui começa o tabuleiro e aqui termina. Quem marcar esse último elo daqui é o vencedor da partida. Beleza? Sempre que uma pessoa marca um elo, por exemplo, ou 2 elos, o outro jogador tem que marcar o próximo, tem que marcar o subsequente. Ok? E ganha quem marcar o último. Então, vamos pensar num exemplo de partida e depois vamos explicar mais ou menos o que está acontecendo aqui matematicamente. Então, a gente vai jogar com um padrão onde que o X é o jogador 1 e o bolinha é o jogador 2. E a gente vai jogar num padrão onde que cada jogador está sempre marcando 2 elos. Lembrando que eles podem escolher 2 ou 1. Então aqui o jogador 1 marca 2, o jogador 2 marca 2 e assim por diante. Até chegar no final, onde o jogador 2 ganhou, porque ele marcou o último elo. A pergunta que fica é a seguinte: será que, se eu souber a matemática por trás do jogo, eu consigo sempre ganhar? A resposta é sim, você sempre consegue ganhar. Então veja bem, vamos analisar aqui esses 3 últimos elos, certo? Veja bem, o jogador 2 marcou esse 4º elo de trás para frente. Então, quais eram as jogadas possíveis aqui? O jogador 1 marcava um elo e o jogador 2 tinha 2 ali, faltando. Então, ele ganharia o jogo. Marcaria esses últimos 2. Ou o jogador 1 poderia marcar 2 elos e de qualquer maneira o jogador 2 também marcaria esse último. Ou seja, se a gente fizer uma divisão desse grupo de elos de uma corrente de 3 em 3, a gente consegue encontrar uma posição que a gente chama de posição de segurança. Como que isso funciona? Vamos fazer a divisão de 3 em 3. Então veja bem, se o jogador 1 marcou esse elo, ele com certeza consegue marcar esse elo daqui. Por quê? O jogador 2 pode marcar 1 e o jogador 1 marca 2. Então ele conseguiu marcar o último. Se o jogador 2 marca 2, o jogador 1 marca 1. E ele também conseguiu marcar esse último. A mesma coisa seria para a divisão anterior. Se o jogador consegue marcar esse último elo, antes desse grupo, ele também vai conseguir marcar esse último elo antes do próximo grupo. Pela mesma lógica que eu expliquei anteriormente. Então basta você sempre estar no jogo de segurança. Ou seja,
na posição de segurança, que seria a última posição antes do próximo grupo, que nesse caso é exatamente a primeira posição quando você está num tabuleiro de 19 elos. E como que a gente consegue encontrar essa posição de segurança? A gente faz uma divisão simples. Nós temos 19 elos. Se nós pegarmos 19 e dividirmos por 3, nós temos 6. 19 dividido por 3 vai dar 6, só que vai ter um resto, que é o resto 1, certo? E é isso que a gente consegue visualizar aqui, ó. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos e tem o resto 1. Então a pessoa que marcar 1 aqui no início, ela consegue sempre marcar o último elo subsequente ao próximo grupo. E assim consegue vencer a partida. Beleza? Então eu convido vocês a desafiarem aí os familiares de vocês, os amigos e, claro, né, ganharem os jogos aí usando esse conceito matemático. Tá bom? Muito obrigado e até o próximo jogo.